Muito bem, 12h33, de volta aqui dos estúdios do Jornal Whats, com seu Whats no rádio desta quarta-feira. Pois é, muita coisa acontecendo pela região, muitas informações e, claro, a política regional de cada dia nos dá hoje, né? E a gente está de volta aqui, e para quem está nos acompanhando em vídeo, já viu que tem visita mais que especial no nosso estúdio, vereadora Dani Dias, pré-candidata à Prefeitura de Guaratinguetá. Dani, a política de Guará, olha, do ano passado para esse ano, virou de pernas pro alto, muitas novidades, muitas possibilidades. É claro, a Dani com certeza é uma delas, porque não é uma possibilidade do futuro, é a possibilidade de hoje, né, Dani? Porque em meio à eleição, à preparação para a eleição, tem muita coisa que está acontecendo em Guará e que precisa ser feita e continuando a ser feita junto à população, né, Dani? Primeiro, boa tarde. Oi, Chico, boa tarde. Pastor, excelente tarde, viu? Para vocês, para todos os ouvintes, o Edinho e toda a população aí de Guaratinguetá e região que nos acompanha. Eu tô com uma agenda, ô Chico, junto com o mandato, pastor, na Câmara Municipal, que a gente tem sessão toda segunda e quarta-feira, né? Obviamente, a pela cidade continua e, paralelamente a isso, nós estamos já trabalhando no desenvolvimento do nosso plano de governo para apresentá-lo para a população nas eleições, né? A partir de agosto, a partir de setembro. Então, eu tô casando uma agenda da Câmara, da vereança e também nos bairros, ouvindo a população para poder fazer e elaborar o nosso plano de governo que já está em construção. Até antes de entrar aqui no ar, estava contando um pouquinho aqui para o Éder, né, como é que tá a rotina, como é que tá a agenda. Ontem eu tive reunião no Parque das Garças, com a comunidade do Parque das Garças, né, ouvindo os anseios, eles apresentaram propostas e nós estamos nessa fase, né, Chico? Ouvindo a população, fazendo o plano de governo e junto com isso, o trabalho na Câmara também ele continua. Até porque o atendimento de hoje vai dar norte também às projeções da Guará de 2025 também, né? O atendimento de hoje é pro agora, né? Saber o que a população está precisando, intermediar esse serviço também, por que não? E funciona assim, junto ao executivo, que uma coisa é disputa eleitoral, outra coisa é esse trabalho da vereadora Dani de empurrar também o executivo para atender melhor a população, por que não? Mas a própria população vai dando esse norte, né, Dani? Vai ajudando a fazer o planejamento do que você projeta para uma Guaratinguetá, né? Na verdade, ô Chico, tudo que as pessoas têm dito, o que eu tenho escutado, são coisas que eu já acompanho há muito tempo, né, do trabalho como vereadora. Então, assim, quem não fez o dever de casa, pastor, tá tendo que correr agora, né, para tudo quanto é canto, para todos os bairros. Mas, na verdade, eu já tenho trabalhado como vereadora desde quando eu venci a eleição, quando a gente ganhou em novembro de 2020, eu já estou na rua, já estou andando, já estou escutando. Então, a gente tem conhecimento do que a cidade precisa, do que a cidade necessita, das necessidades de cada bairro, questão do esgoto, questão de infraestrutura, regularização fundiária, a saúde. Então, obviamente, o passar para ouvir os bairros, a população, faz parte de uma etapa que a gente tem que cumprir para executar e fazer o plano de governo. Mas a gente já conhece as necessidades, Dani, de cada bairro. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu acho que eu não sei se é constrangedora, mas tem que ser esclarecedora. Por exemplo, você falou que desde novembro de 2020, né, quando você se elegeu, você já começou, já estava na rua. Aliás, você como jornalista sempre tem essa familiaridade com as ruas, com os bairros, com a população. Tanto é que seu apelido é Popstar, né? Porque é de população, é de estar com a população. Um destaque da população. Popstar é isso, né? E de maneira que no início, né, com a sua aproximação, no exercício do seu mandato, você chegou a ser vista, né, como, eu vou até usar um termo, não quero que você se ofenda, mas como um produto da administração, porque você era a interlocutora do prefeito Marcos Oliva nos bairros, nas ruas, com aquelas pessoas que têm uma ponte muito difícil para fazer de onde elas estão até o gabinete do prefeito. Então a Dani Dias fazia essa intervenção, essa interlocução e atendia o povo, tudo. Hoje, por exemplo, o que mudou? Você se enxerga ainda como uma candidata produzida
pelos governistas? Você acha que hoje você é oposição, que romperam com você? Como que está o seu relacionamento com a administração Marcos Oliva nesse momento, em função da população e da sua vereança? Teve mudança, teve cortes, teve aberturas de porta, continua a mesma coisa? Como que está a situação? Obviamente, Éder, meus pedidos como vereadora, eles deram uma reduzida no atendimento, né? A máquina, o prefeito tem o candidato dele, o candidato dele é o vice, né? Até por compromissos antigos que os dois têm. E a partir do momento que eu torno uma candidata, obviamente, eu torno uma adversária política nessas eleições de 2024, né? E assim, o relacionamento com o prefeito continua o mesmo, respeitoso. É porque eu não vejo o Soliva contra você. Não, não. Desculpa, né? O prefeito Marcos Soliva. A gente fala Soliva, parece que é o irmão mais velho, né? Não é um relacionamento respeitoso, né? Eu trato o prefeito bem, ele me trata bem. Nesse quesito não mudou muita coisa. Claro que talvez os meus pedidos como vereadora também... eu não estou sendo mais tanto atendida, até porque meu foco mudou. A gente já está pensando no macro, na cidade, na construção do plano de governo. Aí entra pautas grandes, né, Chico? Aí entra tratamento do esgoto, entra mobilidade urbana, entra regularização de bairro, entra gestão da área da saúde. Então, assim, a gente deixa de fazer pensar só naquele varejinho no dia a dia que é o básico, né? Que é iluminação pública, que é corte de mato, que é terreno baldinho, mas a gente já está pensando numa Guaratinguetá no macro da cidade. Então, falando, né? em macro, por exemplo, você é uma das vereadoras que configura, juntamente com Pedro Sanini e outros, né, que conhece e tem facilidade no caminho para a Assembleia Legislativa, tem facilidade para o caminho para o Congresso Nacional, então vocês têm entrada com deputados, com parlamentares, e uma coisa que agrada muito o município, faz muito bem, são as verbas parlamentares. Eu sei que você foi ali protagonista de muitos recursos que vieram ao caixa da prefeitura diretamente, por obras pontuais, essas coisas. O investimento dessas emendas que estão vindo, que inclusive é resultado do seu mandato como vereadora, você está tendo alguma participação no dividendos políticos do investimento dessas obras? Elas já aconteceram? Tem dinheiro para vir? O prefeito entende, por exemplo, que embora ele tenha um adversário, mas chegou um recurso, vamos supor, para o investimento lá da Rocinha, para a saúde da Rocinha. Então esse dinheiro veio por conta da intermediação da Dani Dias. Como que é o comportamento? Como que está Éder, eu acho que uma parte do que desagradou... Eu estou muito longo nas perguntas. Não, que é o famoso poder, assim, é dado a César o que é de César nos trabalhos feitos em Guará, né? Depende, só se for muito amigo do rei. Entendi. Entendeu? Se for muito amigo do rei. Se não for amigo do rei, aí esquece. Pois é mas então, né? Mas estão vindo os dinheiros ainda. Estão vindo, né? Tem alguns recursos que muitas vezes o que a Câmara questiona a administração pública, a atual administração, é que às vezes o recurso vem e não tem uma clareza. Sim. Né? Porque às vezes para o vereador é muito importante quando ele conquista o recurso, e não é fácil, é difícil. É muito importante que o poder público mostre onde foi empregado, para que ele preste contas com o deputado que ele conseguiu. Isso é fundamental, né? E muitas vezes essa clareza, essa transparência não acontece. Vou dar um exemplo aqui do meu caso. Eu consegui, Éder, 2 anos atrás eu consegui uma verba para a Rocinha com o deputado Damásio. Ele foi na associação, ele visitou comigo a Rocinha, né? No dia levou vários integrantes do partido dele, era um recurso... Falei Rocinha sem querer, então. E acertei. Acertou. Era um recurso de R$150 mil para asfaltar a rua da associação. A verba veio e a prefeitura remanejou para outro bairro da nossa cidade de Guaratinguetá, porque acho que não tinha projeto. A gente cai naquela velha questão, né, de querer o dinheiro, tem o dinheiro, mas não tem o projeto, né? E não tinha o projeto da rua e tal, e destinou para outro lugar, e o deputado fica numa situação difícil, porque era um reduto que ele iria buscar apoio e voto. Eu fiquei numa situação difícil e até hoje não sabe para onde a verba foi empregada. Então, às vezes, acontece isso. Na Rocinha, eu consegui R$250 mil para reformar a unidade de saúde, com o deputado Miguel Lombardi, deu certo, né? A prefeitura foi lá, prestou contas,
E, assim, às vezes acontece de vir o recurso de não ser nomeado para quem foi o recurso, né? De não a prefeitura não prestar contas. Se foi empregado, se não foi empregado, se foi desviado para outro setor, às vezes acontece isso. Mas essa transparência precisa existir. Porque além da própria população, que é o primeiro, é o carro-chefe da transparência, né? A população precisa saber, mas o próprio deputado, a própria parceria parlamentar é aquilo, né? Foi o tempo, eu estava até falando sobre isso no bloco anterior, foi o tempo da festa da chegada da verba. Hoje a festa tem que ser pela entrega dos serviços, né? E aí tem que ter essa parceria. E quando a gente brincou sobre essa coisa de a César o que é de César, às vezes a administração pode não dar a César o que é de César, mas a população hoje é muito mais ativa. Acompanha, entende melhor. Isso que o Hélio estava pontuando, Dani, de você tá bem presente junto à população nos últimos anos. Então você chega hoje no Guaratinguetaense, ele consegue, de uma forma mais fácil do que anteriormente era feito, de falar, olha, tal vereador fez isso, porque estava lá com a gente. Porque pontuou, não estava aqui só de papagaio de pirata na hora de uma foto e falar que é pai ou é padrinho do filho bonito, né? E aí inclusive, a gente brinca, né, que o Éder fala, uma eleição começa quando? Quando a outra acaba. E eu acho que o bom palanque começa lá. Na hora que se toma posse, começam os trabalhos, porque a população começa a entender, peraí, tal vereador que vai vir pedir meu voto agora, não é o vereador, não é o contato do agora, vem lá de trás. Então, na hora que a Dani veio aqui e vem conversar comigo sobre projeto, é a mesma Dani que estava lá atrás comigo desde do começo do mandato e atrás atendendo a gente, ouvindo a população nessa. Então, é o melhor palanque. O melhor palanque é aquele do serviço prestado e a prestação de contas feita disso. Então, às vezes, a prefeitura, até de uma forma errônea, até porque Guaratinga tá acumulando, né, uma série de decisões equivocadas na política que tem se mostrado no dia a dia aí. Mas talvez a administração pode não dar a César o que é de César, mas a população costuma dar. A população, ela tem ela sabe, né, Chico? Ela sabe quem trabalha, ela sabe quem não trabalha, ela sabe quem busca recurso, quem não busca. As pessoas percebem. Ela sabe isso. também do político que só chega na inauguração. Só Fora na disso, ninguém vê. Né? Ela sabe daqueles que estão aparecendo agora nos 45 do segundo tempo, porque tem um objetivo eleitoreiro. O povo sabe. Por mais que de vez em quando as administrações públicas tentam maquiar uma coisa ou outra, ou dar um outro perfil, um outro viés, eu acho que o povo sabe. O povo não é bobo. A população é muito esperta. Está muito consciente hoje, inclusive com as redes sociais, com o WhatsApp, com a cobrança que a gente recebe, né, pelo telefone mesmo, né? Guará é uma cidade que não é uma cidade pequena, né? Nós vivemos no interior, todo mundo se conhece, todo mundo se fala o tempo todo. Você sabe quem tem aparecido nos bairros, quem não tem aparecido, as pessoas sabem. Quem trabalha, quem não trabalha e quem faz realmente pela cidade. As pessoas têm essa consciência. O eleitor tem essa consciência. Agora, Dani, nos últimos meses a gente tem visto, até pela situação e pelas decisões da atual administração, a gente tem visto a política de Guaratinguetá ficar mais quente, né? A gente até brincava aqui que se você comparava no passado a política de Guará com a de Lorena, era água e vinho, era algo muito diferente. Lorena hoje deu uma acalmada, mas a coisa voltou, hein, Ana? Já está esquentando. Alertada pra gente semana passada, a coisa tá começando tá voltando a esquentar. Mas, Dani, nos últimos meses a gente tem visto a situação mais quente, dificuldades, o prefeito tá tendo dificuldades muitas na Câmara. Você acha que para os próximos meses, como fazer com que, e fazer esse link de que o debate eleitoral não afete o atendimento à população, a discussão de projetos importantes e, claro, manter a fiscalização como deve ser, né? Chico, eu acho que é muito importante, né, tanto o prefeito quanto os secretários da prefeitura e os vereadores terem essa consciência. Restam quanto tempo o final do mandato Solívio? 6 meses? Mais 6, 7 meses, né? Você imagina, é tempo, né? Para nós, parece que é pouco, passa rápido 6 meses, mas pro eleitor, para a população que vive, as dificuldades do dia a dia, no transporte coletivo, as dificuldades nos bairros, nos postos de saúde. Essa semana mesmo eu fiz uma visita em vários postinhos
né? Eu vi que não tem médico, tem mulheres esperando há 2 anos e meio para ser chamada para o atendimento de ginecologista. Tem postinho do Pingo de Ouro, por exemplo, não tem um clínico geral, ESF, né? Uma estratégia de saúde da família. Não tem clínico, reveza com um clínico de vez em quando, uma vez por semana vai um clínico lá. Então, assim, o eleitor e a população, até o final do mandato do prefeito Marcos Oliva, precisa ter os direitos garantidos. Independentemente da disputa política, do vice-prefeito ser candidato, da Dani Dias ser candidata, a população não pode pagar por isso, né? A Câmara tem que ter essa consciência, os vereadores precisam ter essa consciência, votar um projeto é importante para o povo, vamos aprovar. Vai chegar na ponta, vai chegar no bairro mais carente, na população mais carente, vamos votar e aprovar independentemente de qualquer coisa. E o prefeito também atendeu os pedidos que precisam ser atendidos. Obras que foram prometidas e que não foram cumpridas, promessas, né, que foram feitas e que não foram executadas, pedido dos vereadores, isso aí precisa ser feito, independentemente da disputa política. Mas a gente sabe, né, pastor, que na prática não é bem assim. Mas a gente precisa caminhar desse jeito. Você acha que o prefeito, nessa questão, nesse processo das obras, que teriam base com verba do Finisa, você acha que a articulação foi um pecado de articulação, talvez? Primeiro o planejamento de se colocar o projeto dentro da LDO no ano passado, né? Não a verba já estava lá, mas a projeção do uso dos 23 milhões. Mas você acha que ele pecou um pouco na articulação e a forma como personalizou muito o conflito? Até auxiliou, às vezes, a oposição a manejar também esse debate, ou não? Eu acho que também, ô Chico, depois foi criado um terrorismo social também em cima do fato, que isso aí confunde a população, confunde o eleitor, né? Eu achei que, na minha avaliação, faltou uma articulação política, né, com relação à aprovação dessa verba, faltou mais transparência dos recursos. O que foi dito em 2021, quando a prefeitura solicitou o empréstimo, não foi cumprido, né? As obras que seriam feitas, que já eram para estar prontas até esse ano de 2024, não ficaram prontas. Então, faltou transparência na gestão do recurso, faltou gestão, faltou organização, faltou cumprir as etapas da obra. Vou dar um exemplo básico que a gente sempre cita, a ciclovia do São Manuel. Quanto tempo para fazer uma ciclovia? Você veja a obra do mercado municipal, que embora seja com verbas do DAD, não era dinheiro do Finisa, obra que está desde 2017, é muito tempo. Então isso, quando você solicita o empréstimo do recurso, quando você está pedindo um dinheiro emprestado, você primeiro precisa prestar contas e mostrar, né, que aquele recurso vai ser devidamente aplicado e cumprida todas as etapas, até porque é dinheiro público. Então, assim, primeiramente faltou sim prestar contas do dinheiro, faltou confiança, credibilidade agora junto com a Câmara para aprovação dessa segunda etapa da obra. Sim. Faltou gestão das obras que já estão em andamento. Então, toda essa desconfiança fez com que a Câmara rejeitasse, né, o pedido de empréstimo do Finisa. E fora isso, também depois foi criado esse terrorismo social, foi criado tanto na internet uma quanto ameaça, nas rádios. Vai parar tudo. Ficou uma isso coisa, que você está se referindo, né? Ficou esquisito, ficou apelativo, ficou demagogo demais, né? Se transformou algo que era mais técnico e administrativo, o prefeito politizou demais, vamos dizer assim, né? E aí acabou, gente, é período eleitoral. Primeiro o prefeito quer o quê? Que a oposição bata palma a cada ação. Isso não vai acontecer em Guará, em Lorena, onde for, né? Aliás, a gente está arrumando, viu, Dani? Tem um período aí que a gente teve de muito prefeito que parece que não entender direito o que está acontecendo, principalmente num momento eleitoral, ou pré, como a gente está vivendo agora, né? E aí sabe aquele prefeito que ele gosta, é muito mais da massagem do ego do que de apoio político. Não, e assim, o que a gente fica assim, sem entender também, é que não tem projeto, né, o Chico? A prefeitura, muitas prefeituras hoje, não é só Guaratinguetá, vivem isso, mas eu tô falando de Guaratinguetá porque sou vereador em Guaratinguetá, fiscalizo a nossa cidade, a minha cidade, né? E não tem projeto. Aí quer o dinheiro emprestado, quer verba emprestado, quer recurso emprestado, mas não tem projeto para realizar e para executar muitas dessas obras. O dinheiro foi aprovado em 2021. Olha quanto tempo, né? 21, 22, 23, 24.
2024. Foi no início da administração, do segundo mandato, né, da atual administração. Então, assim, a gente sente que houve, sim, uma falta de gestão do recurso público e uma falta de planejamento também no dinheiro que foi solicitado. E coincidindo a última parcela num período eleitoral, que eu acho que é o que mais pegou, né? Pelo menos pelo que eu percebi ali do Arilson, daquele pessoal que questionou muito essas coisas aí, foi que o Arilson nitidamente falou, é difícil aprovar uma coisa que vem num período eleitoral em que o maior interessado nesse recurso seria o próprio vice-candidato. Acho que é isso que o vereador Arilson, né, que tem usado a tribuna assim, muito contundentemente, né, ele manifestou ali seguido, inclusive, se eu não me engano, o protagonista até da SEI que está investigando isso foi o Marcelo da Santa Casa, alguma coisa assim. O protagonista da SEI foi o Arilson, né? Foi o Arilson. Foi o Arilson. Né? Não, o Marcelo da Santa Casa, ele está questionando a Codesg, né? A Inclusive, Codesg, nos bastidores, não sei, claro, você é da Câmara, você deve ter escutado isso, visto esse movimento. Eles estão querendo, inclusive, uma SEI para analisar aí essas questões aí da Codesg, inclusive porque essas contas rejeitadas pelo Tribunal da Autarquia, né? Então, mas é isso, foi quem engrossou o assunto, e inclusive com a SEI, foi de fato, acho que o Arilson mesmo, você tem razão. Eu vou dar um exemplo com relação à verba do Finisa, né? Quando foi aprovado o recurso pela Câmara em 2021, eu acho que na sequência, acho que foi 2022, a Prefeitura criou o escritório de projetos, não sei se vocês se lembram. Acho que o João Vaz, que era o... Foi criado pelo João Vaz, acho que era secretário, não sei se era secretário de governo mesmo, foi criado em 2022 um escritório, teve até inauguração, teve festa, na época nós recebemos convite, eu lembro até que caiu numa sexta-feira, inclusive. Foi lá na Secretaria de Governo, onde hoje é a Secretaria da Mulher, então foram vários engenheiros, era um negócio bonito, a gente pensou, agora vai, a Prefeitura vai fazer vai sair projeto, uma coisa visionária, vai aplicar o recurso do Finisa, passou um tempo, ninguém falou mais no escritório de projetos, não sabemos onde foram os projetos, eu não vi nenhum projeto desse escritório pronto, apresentado, então assim... Para aprovar recursos desta maneira, sem gestão... Só faltou projeto na Secretaria de Projetos. Exato. E aí, Dani, se você for pegar Só faltar nos projetos. E aí, Edson, mas é hilárico, inclusive, né? Falta projeto na Secretaria de Projetos. E hoje, Chico, Éder, só para finalizar aqui o raciocínio, nós estamos com uma deficiência muito grande na Secretaria de Planejamento. A Prefeitura, a Câmara cobra, a Prefeitura cobra, mas é uma secretaria que não tem infraestrutura nenhuma. Esses dias eu atendi um engenheiro no gabinete, e ele chegou assim na Câmara e falou assim, Dani, eu vejo vocês falando do planejamento, você já viu a situação em que nós trabalhamos na Secretaria de Planejamento? Aí ele me mostrou as fotos no celular dele, né? Uma situação assim, pra você ter uma ideia, o mouse nem funciona do computador dos engenheiros. Então ele falou, como uma secretaria vai desenvolver projetos com a estrutura que nós temos aqui no planejamento da Prefeitura de Guaratinguetá. Ele mostrou os computadores caindo aos pedaços, ele mostrou, estava um calor infernal na época, ele mostrou um ventilador que estava destruído na frente do computador dele, assim. Então, assim, eu achei um absurdo aquilo. Ainda mais uma secretaria tão importante, de onde saem os projetos que vão ser implementados na nossa cidade. E ainda mais... E mais uma coisa, o piso do engenheiro em Guará é 4 mil. O piso do engenheiro em Lorena é 9 mil. Nós não pagamos nem o piso ainda para o engenheiro poder trabalhar e produzir, né? Nós não pagamos o piso. Lorena paga o dobro. Hoje está tendo uma migração de funcionários da Prefeitura de Guaratinguetá muito grande para Lorena. Esse concurso público que a Prefeitura fez agora, nós estamos perdendo umas 3 técnicas de enfermagem no Jardim do Vale, porque a técnica em Guará ganha 2.300, Lorena está pagando o dobro, que paga o piso. Então está tendo uma migração muito grande. Se a nossa cidade não tomar cuidado com isso, não valorizar os profissionais que estão na administração pública, Guará está perdendo muito profissional para Pinda,
para Cunha e também para Lorena, por falta de não pagar o piso. E principalmente quando você fala sobre essa questão da estrutura básica, né, a Secretaria de Planejamento, de um governo em que o prefeito foi eleito lá na primeira vez, em 2016, com aquela pauta e a imagem de alguém do planejamento, dos projetos, da questão de gestão, além do que a política, e aí você tem uma situação dessa. E quando você falava, Dani, lá atrás, sobre a votação do projeto de 2021, do empréstimo de 50 milhões por meio de Finisa, é um significado de uma aposta do legislativo naquilo que a prefeitura poderia entregar tão grande. Fazer duas comparações, Éder, com Lorena. A primeira delas, a aposta que Lorena não teve naquele mesmo período, o ex-prefeito Fábio Marcondes não conseguiu aprovar aqui em Lorena um empréstimo de 10 milhões junto ao Finisa. Não foi dado naquela época. Então, para a gente fazer a comparação de cenário. E segundo, amanhã o prefeito Silvio Ballarini está fazendo um evento para prestação de contas de um plano de 15 milhões conseguido junto ao governo para a pavimentação. Quer dizer, 15 milhões que o prefeito recebeu, conseguiu colocar em prática com projetos entregues, com obras... E está prestando conta. É um evento de prestação daquilo que foi feito com o pacote de 15 milhões. Quer dizer, Guaratinguetá em 2021 foi dado ao prefeito, isso o prefeito não pode pontuar contrário. Foi dado crédito, né? Foi dado um alto índice de crédito do legislativo para aquilo que a prefeitura poderia entregar. São 50 milhões. Guardada a proporção Guaratinguetá-Lorena, são 50 milhões perto de 15 que o prefeito Silvio Ballarini teve em 2022. Na verdade, foi um cheque em branco, né? Pois é. Foi um cheque em branco. Foi uma confiança que a Câmara Municipal tinha na época e deu um crédito grande para a prefeitura executar essas obras. Né? Não tinha projeto, muitas delas não tinha projeto. Então, assim, não pode se dizer hoje que a Câmara tá contra. Teve a chance de fazer, né, de cumprir aquelas etapas. E então o voto de confiança não terminou como confiança. Terminou como desconfiança, porque um voto é uma aposta, né? Éder... Tanto é que está sem. Então, antes da votação contra, quando eu não votei no dia que eu não estava a Irene, mas antes da votação eu tinha acabado de entrar com requerimento solicitando a ida na Câmara dos secretários de obras e do prefeito, né, para poder, do secretário de governo, para poder explicar para onde foi, o que foi feito, fazer essa prestação de contas dos 23 milhões. Aí não deu tempo, porque na sequência já foi a votação e os vereadores, a Câmara, por bem, achou que faltou essa transparência na gestão dos recursos, faltou gestão do dinheiro público, né? E a Câmara é quem fiscaliza o dinheiro público, e aí votou contrário a esse empréstimo, né? Mas não se pode se dizer que a Câmara ficou contra, muito pelo contrário. Se tivesse ficado contra, não teria aprovado os 23 milhões em 2021 de maneira absoluta. Tirando o Ney Carteiro, que o Ney tem a postura dele, né? O Ney é o Ney. O Ney, às vezes as pessoas perguntam como é que tá o Ney? Gente, o Ney é o Ney. E aí, ele, tirando o Ney, os demais todos votaram favoráveis, né? Então foi assim uma votação maioria absoluta, e aí não cumpriu aquilo que foi prometido, aí fica difícil. E aquilo, né? Você dá um posicionamento de credibilidade à prefeitura, que é o que a Câmara fez em 2021, não é dizer sim senhor para tudo que vier do Executivo, né? Como aconteceu agora. Olha, utilização dos 23 milhões. Mas peraí, isso aqui tinha que estar na LDO do ano anterior, isso aqui já tinha que ter sido utilizado, as obras já eram para ter sido feitas. E questionar é necessário que o Legislativo, questione em qualquer momento. Agora, questionar num período pré-eleitoral faz parte do jogo. E o prefeito não entender isso é querer viver num cenário que quer qualquer outra coisa, menos agora Tinguetá que a população vai precisar. Esses dias eu estava vendo alguns vídeos do prefeito, quando ele era vereador, e ele também era firme com o Francisco Carlos, você lembra? Ele era a postura. Eu acho que hoje o prefeito ele não tem oposição na Câmara. Era o trio, né? Era o Regis, o Marcos Oliva, João Pita, eles pegavam pesado. Quem é de fora e vem aqui para Guará, quem é da política de fora, fala assim, o prefeito aqui não tem oposição. Ele é diálogo e é o que a Câmara... a Câmara é soberana. Se tiver que votar sim, vai votar sim, não e não. Até porque a política de Guaratinguetá não costuma também personalizar as discussões. Por isso que eu acreditei que eu vi que é o que o prefeito acabou fazendo
nessa discussão. Lorena, por exemplo, num período anterior, hoje que a gente disse, né, que está um momento mais tranquilo, personalizava tudo. Tudo virava, não era a Câmara, era o vereador tal, contra o prefeito. Cachoeira Paulista agora. Qualquer fato é personificado, o ataque é personificado. Então Guaratinguetá sempre foi uma política do bom diálogo, independente do contrário, né? E talvez faltou ao prefeito um entendimento melhor de utilizar essa política. Tinha abertura, eu digo pro Éder aqui, Éder, independente de quem vencer a eleição, o diálogo vai existir no ano de 2025 em Guará. Em Lorena já não sei se é o mesmo. Cachoeira Paulista, então, até porque são várias interrogações, não sei. Pindamonhangaba, por exemplo, que há uma estabilidade política, Éder, mas, por exemplo, a oposição é muito mais oposição em Pinda do que a gente vê em Guaratinguetá. Por isso, em Guaratinguetá, entendo que o prefeito tinha um cenário muito mais gratificante para ele poder realizar. E aí, o que deu errado, não é que tudo deu errado, muita coisa foi feita, mas o que deu errado parece que foi mal administrado nesse ano. Ou pelo menos do ano passado para esse ano. Eu acho que também quando dividiu o grupo, né, Éder, quando o Miguel Sampaio, que ajudava muito na administração atual, que era braço direito, que sempre estava ali fazendo as articulações, coordenava obras o ano passado, ajudava a fazer as reuniões da bota, as reuniões com os secretários. Quando ele sai no meio do ano passado, em junho, julho, agosto, complicou muito a situação da prefeitura. Ele saiu em função do SAEG, né? Também. Do SAEG também. E aí ele mas mesmo óbvio, assim, né? até ano passado, ele fazia expediente no SAEG de estar na prefeitura. Olha só. Né? E aí mas, depois gente, chegou um momento uma prefeitura que tem João Vaz não precisa de mais nada. Tem o Regis, né? Esse pessoal sabe fazer as coisas acontecer, né? Vai reclamar do quê? Dani, 1h04, estamos com o nosso horário estendido, mas a doutora Marilde gosta muito de você, a proprietária da Transvale, então esses minutinhos é garantido. Eu queria agradecer a sua participação e pedir autorização para a gente editar, né, o pedaço da sua entrevista e divulgar também nas nossas redes sociais. Claro, com certeza. Obrigada pelo espaço, viu, pastor? Enquanto puder e a legislação permitir, nós estamos às ordens aqui para esses assuntos importantes, né? Nós não anunciamos a sua vinda porque foi quase uma surpresa recebê-la aqui nessa oportunidade. E muito obrigado pela consideração que você sempre teve, até porque você é do ramo, né? Eu acredito que você, se chegar a ganhar a eleição, você vai ter uma outra visão com relação à imprensa, né? Com certeza. Em relação ao jornalismo, eu percebo você muito carinhosa, né, com o nosso meio, então eu quero agradecer. Imprensa é parceira, né? Não é subserviente, né? Não, tem que saber muito bem a diferença. Muito bem, é isso aí. Seu Francisco. Pois vamos ficando por aqui agradecendo. Agradecer o pessoal que esteve com a gente nessa última hora pela Transvale, né? 102,3. O pessoal que vai amanhã estar de volta aqui a partir do meio-dia com o Éder Bilota, a equipe do Jornal Atos. Nesta quarta-feira, eu fico perdido às vezes. Hoje é dia dos namorados, né, gente? Vamos desejar a todos os ouvintes, toda a população, feliz dia dos namorados. Pois é, diz que o espanhol respondeu para a esposa, né, que acordou e falou para ele, feliz dia dos namorados. Ele virou, o espanhol é muito... Por quê? Né? Então, né? Para quem? Espanhol. Para quem? O espanhol, você pergunta bom dia, ele pergunta por quê. Diz que é cultura espanhola, né? Adoro os espanhóis. Mas fica aqui o nosso abraço. Amanhã, permitindo Deus, estaremos de volta. Até lá. Atos no rádio, simplesmente objetivo.